boa memória, está no módulo 2. Quem trouxe as irmãs missionárias para a nossa Europa foi do Eliseu. E a primeira finalidade era a casa da estudante. Já existia a casa do estudante, pobre que não podia pagar o hotel. Então Eliseu, grande ministro social, que Vanessa também conheceu, fundou a casa do estudante, da estudante, onde é hoje o seminário, claro, bem reformado. Quanto a São José, uma picadinha histórica. Foi Pio XII, em 1955, que dedicou São José no dia 1º de maio. Em 1955, o sindicato, unido, a União Soviética, dominando as festas de 1º de maio. Então, Pio XII reagiu, dando a São José o título de protetor do trabalhador, 1º de maio. E João 23, João 23, sim, colocou o nome de São José no cano da missa, que não havia o nome de São José. Veio a sua promoção, tudo tem seu dono, tudo tem seu passado. E quanto às irmãs, o que mais eu admiro no espírito dessas irmãs, elas admiro de uma forma assim, vamos dizer, cega ao Concílio Vaticano II, principalmente depois de Puebla, depois da reunião dos bispos da América Latina em Puebla, onde se declarou as comunidades eclesiais de base, elas então, como Guimarães disse, em Minas Florestas, depois de Mossoró, elas abraçaram a causa. Hoje, onde estão? Eu perguntei até a velhinha, onde estão as comunidades eclesiais de base? Hoje se fala em paróquia, é a comunidade das comunidades. Pois é, a paróquia é realmente a comunidade das comunidades. E outra parte, a paróquia é a reunião das comunidades eclesiais de base. Ele apenas mudou de nome. Ele, como as coisas se repetem na história da igreja. A igreja muitas vezes é lenta nas suas ações, nas suas atitudes. Graças a Deus vai se atualizando. E o Papa, João Paulo II, canonizou o santo, quer dizer, o mundo precisa de santos. O mundo precisa de santos. Então, haja santos. Porque santo é um exemplo para nós. Agora, um traço particular, as irmãs que trabalham lá no Santuário Santa Clara, irmã Terezinha e irmã Lindora, que era a minha palavra de agradecimento, e frisar o espírito de pobreza. Eu não digo espírito de pobreza, não. É muito fácil você dizer que é pobre de espírito e tem tudo, não falta nada. Irmã Terezinha e irmã Lindora vive a pobreza. Nunca pediram nada ao santuário, nunca pediram nada ao reitor. E nunca, eu nunca tive a curiosidade. Chego lá com uma feira básica, ela vai lá separando o que vai separar, o que vai dar logo imediatamente ao pessoal que passou, as irmãs missionárias. Hoje, por causa da idade monitora, principalmente, eu acho que a irmã Terezinha está praticando a caridade, porque a caridade começa em casa. A irmã Terezinha leva os seus 3 quadros todos, cuidando de manidora. Mas aí dirige a catequese lá no Jovem Câmara, muito bem. Dirige a catequese, aí dirige os grupos de cristãos, enfim, uma grande ajuda ainda nos bairros da Forquilha. A Forquilha era a única rua que existia lá no Jovem Câmara e hoje é uma verdadeira cidade. Então essas irmãs realmente vivem, essas irmãs não vivem na pobreza para nós, para nós religiosos, que vivem também o seu espírito de pobreza, mas para mim era de maneira especial vivem isso. Então, com uma comemoração muito interessante, achei muito interessante a maneira de Padre Guimarães introduzir aquilo que ele já gravou no disco. Todos aqueles campos bonitos ele gravou. Só falta o Santo de Barro. Então,
assim,